Fala aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Dupla Base. Meu nome é Vinícius Micael Meu nome é Lucas Brito. e hoje nós vamos falar sobre quais são os maiores erros que uma pessoa pode cometer antes de começar a investir ou no início ali dos investimentos. E aí, Lucas, para você, qual é um dos maiores ou o maior erro que essa pessoa pode cometer? Bom, assim, eu não sei se o maior, até porque eu acho que tem um ranking aí, a gente poderia elencar depois. Se não tiver, a gente pode criar agora. É, mas eu acho que um dos principais é quando uma pessoa tem muitas dívidas é, e ela só quer começar a, de fato, investir quando ela quitar todas as dívidas. Então, assim, o brasileiro geralmente tem carro financiado, apartamento, casa financiado, consórcio, enfim, um monte de coisa. E na cabeça dele é assim, não, eu só posso começar a investir quando eu me livrar de tudo isso. Sendo que ela nunca se livra disso. Uhum. Aí é uma questão de prioridades, né? Ela sempre coloca como prioridade financiar alguma coisa. Muitas vezes é por muita necessidade, outras vezes não. Outras vezes não. Então, assim, ela precisa que tudo esteja perfeito, o alinhamento dos planetas Dos astros. esteja tudo perfeito para ela começar. Agora eu vou começar, entendeu? E outra coisa é que, assim, muita gente pensa que, não, eu só posso começar a investir quando eu tiver uma quantia X. Já que eu não tenho uma quantia X, eu não vou nem começar. E aí nunca começa, né? Óbvio, que eu também não vou ser hipócrita de falar assim, poxa, se você ganha um salário mínimo e se você a renda da sua família é um salário mínimo, eu jamais vou dizer, pessoal, comece a investir. Não, a primeira coisa que eu vou dizer é, invista em você primeiro, invista no seu conhecimento, depois aumente a sua renda ativa e Você começa a aí investir. sim você começa a investir. Não, acho que esse é um ponto interessante, porque eu já conversei com pessoas, né? Amigos meus que queriam começar a investir, e aí eles tinham essa dúvida se eles tinham que pagar tipo, todas as dívidas dele primeiro, antes de começar a investir. E aí, assim, eu mostrei pra eles que, por exemplo, uma dívida de financiamento, que geralmente é uma dívida que você demora muito a pagar, concorda comigo? Mesmo que Sim. você todos os meses ali vá pagando algo a mais dessa dívida, mas você concorda comigo que você ainda vai demorar um tempo pra conseguir quitar tudo, né? Alguns anos aí. E a gente tem muita questão da janela de oportunidade, né? Da bolsa de valores. Uhum. Então, assim, muitas vezes a bolsa tá passando por um momento de baixa, onde se você investir ali naquele momento, por menor que seja o investimento que você faça, mas lá na frente vai valer muito a pena porque você vai estar pegando ativos super desvalorizados e pagando, assim, lá na frente vão pagar altos dividendos, né? Fora a valorização. Então, tem essa questão. Tem a questão de você ter, como o pessoal chama, o skin in the game, que basicamente é você colocar sua pele em risco. Eu acho que essa questão de você colocar sua pele em risco ela é muito importante, porque você só vai entender o mercado acionário quando você entrar nele. Então, assim, Uhum. é muito legal você saber a teoria, é muito legal você entender as nomenclaturas e tudo mais. Não é algo impeditivo para você investir, isso daí, mas você só vai entender realmente como é ser um investidor uma vez que você investe, né? Um parêntese, tem algumas pessoas perguntando quando é que a gente vai fazer um vídeo de um passo a passo, de como criar uma conta na corretora, Hum, comprar uma ação, vender uma ação. Com certeza nós iremos fazer isso, né? sim, com certeza. Vai ser um vídeo um pouco diferente desse daqui, É, desse estilo que a outro gente faz. formato, outro Vai ser em outro formato. formato. A gente pode mostrar com Sim. certeza aí como faz. Mas enfim, eu acho que esses são erros assim, Então se você fosse elencar um top 3 um top 3. de principais erros. Cara, nunca pensei dessa forma, mas eu diria que desorganização financeira também, né? Que assim, não adianta você ser um investidor se você é desorganizado financeiramente, sabe? Então tem muita gente que fala, não, agora eu vou investir e tudo mais, mas aí a vida do cara financeira tá uma bagunça, o cara tá, como você falou, cheio de dívida e ele, poxa, tem dívida de cartão de crédito, que é um juros absurdo, que Uhum. cresce É, rapidamente e ele gasta mais do que ele ganha e aí ele vai e investe um valor e aí com 3 meses ele precisa daquele dinheiro. é. Não Adiantou do faz o quê? menor Não faz o menor sentido. É, sentido, né? não faz o menor sentido. Alinhado com isso aí, eu acho que tem um erro que muita gente comete, que é o seguinte. Eu vejo fulano investindo, e eu vejo ele prosperando nisso, mas fulano com a caminhada já de anos, e aí eu me empolgo, de caramba, eu quero também fazer isso. E aí você começa a fazer tudo de maneira rápida, de qualquer forma, abre conta em corretora, e daqui a pouco você, não, já quero comprar um ativo, e você não sabe nem por que tá comprando o Sim. ativo. Não, eu tô comprando porque fulano comprou, então acho que é bom. Você nem sabe que segmento é direito aquele ativo. Não Então, entende nada assim, sobre a empresa, claramente isso não vai ser algo duradouro. duradouro, né? O cara não vai ser consistente nisso, porque quem começa dessa maneira
começa com uma base muito, muito frágil. Será que esse cara, daqui a um ano, ele vai estar fazendo isso? Muito provavelmente não vai estar conseguindo fazer isso. Eu conheço alguns que começaram e aí, com poucos meses depois, já não estava nem falando sobre isso. Então, é melhor você começar de uma forma sustentável, de você saber que aquele valor que você está colocando não vai te fazer falta, E você não vai precisar dele tão cedo. para daqui a pouco você, ah não, agora eu preciso tirar, não, vou tirar, vou vender tudo e tal. Então, é um erro que eu acho, assim, bem comum, bem E comum. entra em tudo aquilo que a gente já falou nos vídeos passados, né? De você ter a mentalidade de poupador, para depois você ter a mentalidade de investidor, de você ter a sua reserva de emergência primeiro, Sim, e aí você vai ter uma vida de investimento, uma vida como investidor muito mais tranquila. Ah, eu preciso de... Só posso começar depois que eu tiver a reserva de emergência? Não necessariamente, como a gente já falou. Pode montar os dois ao mesmo tempo, não tem problema. Assim como você pode se livrar das suas dívidas, se organizar financeiramente e investir também. Obviamente você vai ter que começar a investir com um valor bem abaixo, digamos assim, do que você queria, do que você poderia. Por quê? Porque você está se ajustando ainda, né? Está ajustando ali o fundamento primeiro para depois começar a sua construção, digamos assim. Mas essas são questões assim de extrema importância. eu sou bem chato, assim, com relação a isso. Quando uma pessoa, óbvio, né, que é por isso que a gente tem esse canal aqui, eu quero incentivar aos que estão perto de mim, cada vez mais, fazer isso. Mas eu também não sou um cara do oba-oba, não. Eu não sou um cara que vou chegar e dizer, não, você vai conseguir fazer isso aqui, e é só fazer isso aqui, assim, não. Eu prefiro passar que o preço é alto, Sim, entendeu? Pra você já começar ciente de que isso aqui não é pirâmide financeira, isso aqui não é... sim. Isso aqui exige muito comprometimento, Não é rápido. não é rápido. Então, se você quiser dinheiro rápido, amigão, vá pro Telex Free. Agora quebra também junto. Mas assim, não tem almoço grátis. Não tem almoço grátis. Então, se você quer ser consistente, não venha com esse negócio de, ah, não, vai ser tudo rápido. Em 2 anos já vou ter uma renda passiva. Não. Não é assim. Essa é uma construção, é um trabalho de formiguinha. E o erro de muita gente é ter pressa. Por isso que o day trade, infelizmente, nos últimos 5 anos aí quebrou muita gente. Mas assim, não é quebrar normal, não. É coisa de R$ 500 mil. Gente que se embanana e cria uma dívida monstruosa. Por quê? Começa achando que vai ganhar dinheiro fácil, no sentido de, rapaz, abri aqui abri um negócio rápido aqui e ganhei R$ 500 rápido. Sendo que nos outros dias você vai ter muita perda. E se você não souber administrar isso, ó, psicológico, você vai cair. E aí você vai, ó, atrás de recuperar, 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 e é nessa que você entra numa bola de neve sem fim, uma bola de neve do mal. É. Essa questão de day trade, investimentos como geral, né? Ela mexe muito com a ganância do ser humano, né? Acredito eu. E a maioria das pessoas que eu já vi quebrando, assim, foi muito por causa da ganância, sabe? Não saber controlar os seus próprios egos, não saber controlar essa questão mesmo de querer, né, enriquecer rapidamente. Eu acho que a questão também, assim, da ganância é uma coisa muito importante, porque a maioria das pessoas, elas quebram por causa da ganância. Tem uma frase muito legal que o investidor Luiz Barsi, ele fala, né, que o ser humano deve aprender a controlar os seus egos. E ele fala num intuito de que quando você não precisa demonstrar nada pra ninguém, em termos de muitas pessoas elas se endividam pra comprar um carro e poxa, o mesmo carro que você tem, que eu tenho, vai, né, tem o mesmo objetivo, que é levar do ponto A ao ponto B, mas aquela pessoa ela se endividou pra comprar aquele carro ali, é pra quê? Geralmente é pra mostrar pra outras pessoas que você, entre aspas, venceu na vida, né? Então assim, quando o ser humano ele aprende a controlar os seus egos, é um grande passo, né, dado para você ter um controle financeiro melhor da sua Sim. vida, né? Tem até umas metas, né, Lucas? Tipo assim, eu só vou trocar de carro quando eu atingir tal patamar. Que você disse que colocou, assim, na sua vida, que eu achei legal, assim, tipo, de você realmente controlar o seu ego, de certa maneira, ter um domínio próprio ali, Uhum. de dizer, eu tenho um certo poderio financeiro, mas pra que eu vou trocar de carro? Será que realmente é para o conforto da minha família? Como algumas pessoas se enganam, né? Dizendo, não, vou trocar o meu carro aqui porque por causa da minha filha. A bichinha, sua filha tem 6 meses, ela não sabe nem em que carro ela tá indo. É. Então, Eu acho importante isso, de colocar meta. Eu acho que é pra tudo. Tem que colocar meta. Então, assim, sobre carro, que é uma coisa específica, e carro, assim, é uma coisa que eu gosto demais. sempre gostou. Desde pequeno, sempre gostei. E eu teria toda uma tendência de me embananar muito nessa área. Muito, né? E, não, eu mereço, não, eu posso, não, eu quero, posso dar esse passo agora, tenho 3 E a filhos. questão é essa, né? Tipo assim, que você pode dar o passo.
Mas aí a gente coloca na balança. Será que, para o objetivo que eu tenho lá na frente, vale a pena eu dar esse passo hoje? Não, e volta para aquela questão. A casa, né? Tudo bem, são duas coisas diferentes, mas tem algumas coisas parecidas. Carro hoje no Brasil é um item de luxo. Nossa, extremamente caro. Quando eu olho É o preço de carro absurdo, é um zero, me dá um absurdo. desânimo, assim. Nem, Sinceramente nem falando. precisa ir nem muito longe. Hoje um carro seminovo, um 2018, um 2020, proporcionalmente falando, não vale aquele valor. Nunca vai valer aquele valor. Pode citar qualquer um. Desde um Kwid. Você tá pagando 90 mil num Gol, cara. Isso não existe. Não existe. Então, quando eu vejo isso, aí isso me motiva ainda mais a ser um cumpridor de metas. E dizer assim, não, peraí. Peraí. Eu tô numa situação aqui onde eu já tenho um carro que ele supre tudo que eu preciso. Tem uma mala grande. É grande. Enfim. Ah, mas ele não é do ano. Amigo, se tá tudo certo com ele, se eu sei como é que ele tá, quilometragem boa, etc, etc, tá tudo certo pra mim. Eu até costumo falar que esse carro, ele me dá a chance de fazer dinheiro. Por quê que eu falo isso? Imagine se eu fosse comprar hoje um carro 2025. Duas chances aqui. Ou eu vou comprar ele, se eu fosse comprar no cash, À vista? eu ia despender um dinheiro gigantesco, ou se eu fosse financiar. E aí que pra mim é pior que uma casa, porque a casa, geralmente, ela se valoriza. Eu digo assim, né? entre aspas, porque inflação e tudo mais, mas o carro, ele se desvaloriza, meu amigo. Ele deprecia. Teve só uma situação que foi a questão da pandemia, que foi uma situação atípica, Muito que a atípica. tabela FIP subiu, etc, etc, mas isso não é normal, isso não é normal. Então, assim, eu disse, você tá maluco, você acha que eu vou... Não, negativo, negativo. Então, assim, essa é uma coisa que não me enche os olhos, não me enche os olhos. Aí eu volto para aquele mesmo papo chato. O que me enche os olhos é eu ter uma renda passiva construída que me permita ter tempo que, consequentemente, eu vou poder dizer não para muitas coisas. Pronto, é isso. Talvez hoje, se você perguntar assim pra mim, pô, qual é o seu grande sonho material? É esse. Eu não consigo pensar assim, não, eu quero uma Land Rover. Eu quero... Não, eu primeiro quero isso, idealizo isso. E não é pensando em mim, primeiramente, é pensando na minha família. O tempo que eu vou ter com minha família, que eles vão ter comigo, enfim. Então, assim, você vê que é uma coisa ligada à outra, sabe? Sim. É uma coisa ligada à outra. Prioridades, né? E, assim, esses dias eu tava até discutindo com meu pai, assim, discutindo assim, de Aham. forma amigável, né? Porque eu trouxe um tema, coloquei em pauta, assim, um tema, falando sobre o Luiz Bassi, né? O investidor. E ele viu também uns vídeos já sobre Luiz Bassi e tudo mais. E ele sabe que ele é um cara bilionário. E aí ele chegou a ver o estilo de vida dele. E assim, surpreendentemente, meu pai, meu pai, se você estiver assistindo, que eu vejo ele como uma pessoa assim, até conservadora, ele não entendeu o porquê Bassi ele é bilionário e não tem um super carro ou uma super mansão, entendeu? E assim, eu entendo bastante assim essa mentalidade de Bassi, do Bassi, né? Mas assim, eu queria saber o que é que você acha. Se você fosse um cara bilionário, você tem 4 bilhões na sua conta, seja ele investido, enfim, você tem 4 bilhões na sua conta. Como é que você se portaria com relação assim a sua mentalidade? Eu não teria nem roupa de ir. 4 bilhões. Não, vamos lá. Bassi, eu vejo que tem muita gente que critica, né? Ai, mão de vaca, não sei o quê. Vai morrer, vai deixar tudo aí. Pablo Massal, né, falou, é escasso, etc. Não tá aproveitando, né? Eu tenho uma visão diferente. Analisando o que Bassi foi há 50 anos, de onde ele veio, o cara veio do Cortiço. Não é uma situação simples de você... Porque, obviamente, eu estando no lugar dele, em termos materiais, né, que a gente tá falando aqui, materiais, obviamente eu teria mais de 1, 2 carros diferenciados, casa diferenciada, muito diferenciada, com certeza, porque isso aí seria cócegas no patrimônio. Cócegas. Isso aí não significa nada no patrimônio, entende? Sendo que a visão de Bassi e o que ele passou na vida, meio que não me permite até criticar. Porque só ele sabe o que ele passou. A fome que ele passou, as necessidades que ele passou. O que ele fez pra chegar onde ele tá. Engraxando sapato do povo. Então, assim, o medo de você passar por uma situação dessa novamente é algo bem traumatizante. E quem sou eu pra questionar isso? Sim. Então, assim, eu tô falando de um cara que tem 85 anos por aí e que é ativo pra caramba, muito ativo, que já poderia estar nas ilhas, qualquer ilha dessa, e comprar uma ilha e tá bem. Sendo que isso não é o que move a vida do cara. Sim. Isso não move. Eu tenho certeza que se muitas pessoas, a maioria delas, tivessem 4 bilhões de patrimônio,
com certeza teria um pensamento completamente diferente. Mas isso foi conquistado a duras penas. E que nem eu, nem você, nem ninguém sabe como foi. Nem a própria filha dele sabe. Porque não verdade. viveu, não estava ali com ele. Entendeu? Então, assim, é muito fácil julgar, criticar. Ah, o cara é escasso. Ah, o cara tem um Passat, aí tem um Sherry Tigo, né? Ele tem É um Tigo, Tigo né? 2011, eu Um acho. Tigo. Enfim, uma coisa eu posso falar. Mas ele tem um City também, Tem quase um 0 City. km, viu? Tem um City. É. Uma Sonho de coisa, muita gente. uma coisa muito fácil de falar. Esse cara é completamente desapegado. Cara, Materialmente. e eu admiro muito ele, assim, até um certo ponto, Aham, né? O ponto em que um homem pode admirar um outro homem, assim, aham. questão de princípios. Porque ele é um cara que ele faz o que ele prega, Uhum. que é uma coisa muito difícil de encontrar É. hoje em dia. Porque, assim, quando ele diz assim, o ser humano ele tem que aprender a controlar os próprios egos, ele mostra na prática como é controlar os próprios egos. É, E isso é uma coisa que, assim, algo admirável, sim. que traz muita admiração, sabe? Então eu concordo 100%, gênero, número e grau, que você falou agora. Só ele sabe o que aconteceu na vida dele, o que ele passou pra ele ter o que ele tem hoje em dia. E, tipo assim, ainda coloca um ponto a mais. Cara, se ele é feliz do jeito que ele tá, com o que ele tem hoje, As pessoas se as incomodam. pessoas se incomodam com a É, felicidade do cara, é. porque o cara não tem uma Lamborghini blindada dourada de ouro na garagem com Sim. a placa 001 de Dubai, entendeu? Tipo, É. e as pessoas assim, você teria? Essas pessoas teriam muito provavelmente pra mostrar pra outras pessoas. E aí o Bass tá mostrando que ele é o cara que conseguiu controlar os próprios egos. Sim, sim. Agora, se você perguntar pra mim, como você perguntou, óbvio, eu penso diferente, eu idealizo coisas diferentes. Agora, a minha realidade é outra. Até porque todo esse meu planejamento é com uma visão diferente. De quando eu chegar numa idade X, eu começar a usufruir. Sim. Mas usufruir não significa ostentar. Sim. Nem que você vai Nem que eu. depreciar o seu patrimônio até a Não, ruína, né? porque muito provavelmente o que me faz completo, pra fulano não faz. Entendeu? Sim. Então, assim, Subjetivo. nos dias de hoje, que as pessoas mal querem ter filhos. Começa daí. Mal querem ter filhos. E que animais substituem filhos. Está ali no mesmo patamar. Só em você querer fazer questão de você estar com os seus filhos, gastar tempo com seus filhos, ver seus filhos crescerem, isso já diferencia. Tem muita gente que não faz questão disso. Entendeu? Se eu hoje tivesse num patamar onde eu tivesse liberdade financeira 100%, a primeira coisa que me vem na mente assim nossa, só penso na minha família. Eu não penso em nada pra mim, eu só penso pra minha família. Minha esposa diz muito assim: "Ei, compra aí uma camisa, compra um negócio assim, porque eu me deixo por último em tudo, eu só penso na minha família". Então, mais uma vez, é questão de vida, Mentalidade, de mentalidade, de prioridade. prioridade, entendeu? Sim. A filha dele já tem outra mentalidade. Sim. Tanto nos investimentos Então, quanto na vida. exatamente. Então, eu não tenho Assim, como. é parecido, né? Em certo ponto. Eu vejo, assim, na Louise, né? Um espelho de algumas coisas do pai, porque não tem como, né? Você acaba pegando. Assim, provavelmente para o patrimônio que ela tem, ela ainda vive de maneira bem, assim, tranquila. Mas você percebe que ela já dá uma aproveitada a mais, né? Já viaja Sim, mais e é. tal. Esse equilíbrio, que eu acho que também é um tópico do vídeo aqui fundamental, o equilíbrio, eu acho que é o principal desafio. Sempre, sempre é o principal desafio de você investir, mas você viver o presente pensando no futuro. Não abrir mão do seu É, conforto atual, pensando, eu tenho que investir o máximo de dinheiro possível hoje, e daí eu vou abrir mão do meu conforto, eu vou tirar da boca dos meus filhos, eu vou vestir só pano de saco, não, entendeu? aí Porque eu são os preciso, opostos, aí né? já é São os opostos. Então, os eu extremos, vou, né? ó, vamos lá. Se você puder dizer também no seu caso o que você faz, eu vou dizer o que aqui eu tento fazer. E não que eu seja perfeito nisso, porque é um desafio constante. Mas, vamos lá. Primeiro que se eu quisesse só dinheiro, eu não teria tido nem 3 filhos. É verdade. Já começa daí, Tentou repopular a né? terra sozinho. Hoje, filho, pra muita gente é um passivo. Pra muita gente. Então, a partir daí, se você tem essa mentalidade de só querer acumular riqueza, enfim, eu já não penso dessa forma. Quando eu tomei a decisão de ir para uma casa, alugar uma casa e tal, eu pensei na minha família, no espaço. Ou seja, eu estava saindo de um canto onde era pequeno, indo para um canto grande, um condomínio, etc., aonde eu podia proporcionar isso ali para elas. No hoje, no No presente. presente. Agora você imagine, Desprender um valor a mais, se eu pensasse mensal. assim, não, eu só vou pensar no futuro, então, peraí, eu vou para um canto menor, aonde eu vou gastar Então, vou menos, ficar onde eu tô. ou vou ficar onde eu tô, e vou gastar menos, porque eu vou conseguir investir mais. Mas peraí.
e o hoje. Exatamente. Porque minha filha nunca mais vai ter 3 anos. Eles nunca mais vão ter essa idade. Então, o que eu penso? Hoje, graças a meu bom Deus, eu tô conseguindo proporcionar isso pra eles. Essa infância de você poder cair no chão, você sair de casa, você saiu ali de casa, vai pra rua e você brinca de amarelinha, de bicicleta, de patinete, rala o joelho no chão, pega na areia, bota no olho, enfim, coisas básicas Vitamina S. e num ambiente seguro, enfim. E eu poderia muito bem pensar isso, né? Diz, não, eu vou fazer isso aqui. Aliás, eu não vou dar esse passo porque eu vou guardar mais, investir mais, Uhum. né? Então, essa é uma situação que eu tento encontrar esse meio de campo aí e viver o presente, mas também não deixando de pensar no futuro, no meu eu do futuro. Sempre um degrau a menos ali. Sim, Um degrau abaixo. o desequilíbrio, vamos lá. E quando eu falo isso, assim, eu sempre falo isso com um temor grande, porque eu não sou perfeito nisso. Eu preciso sempre melhorar nisso, né? Ninguém é perfeito. Mas assim, o desequilíbrio disso. Eu conheço gente que fala assim: amanhã eu não sei se eu vou estar vivo. Ou seja, ele cria essa narrativa pra não Se justificar. pra se justificar e pra não se programar financeiramente. Inclusive, vou além. Tem gente que faz que assim é zerado financeiramente e faz empréstimo alto pra fazer viagens turísticas. E aí assim, essa é a minha opinião. Eu sou frontalmente contra isso. Com certeza. Porque isso é de uma irresponsabilidade. Eu tô falando assim, como um pai de família, como um chefe de casa, isso não tem o menor sentido. Então, assim, isso pra mim é um completo desequilíbrio. Sim. E assim, você falou isso, falando sobre família, equilíbrio e tudo mais. Você sabe qual é a primeira maior causa de divórcio entre homem e mulher? Eu acho que é o aspecto financeiro. É a infidelidade. Sim, Mas a segunda maior causa são as finanças. finanças. Então, assim, estatisticamente falando, né? Se você não for uma pessoa controlada financeiramente, o seu casamento ele pode estar em risco também, né? Então, assim, vou fazer um empréstimo para fazer uma viagem turística, porque o que importa são as memórias. É. Mas aí depois você E fica. vamos viver o hoje. Depois, quando você voltar, Vamos ter as memórias mensalmente ali por 12 meses. vai ter um boleto ali pra você É. pagar com juros absurdos durante um tempo. E aí, meu amigo, essas memórias elas podem ser literalmente esquecidas pelos transtornos que essa dívida ela pode trazer para dentro da sua casa, tá entendendo? Então, assim, eu acho que o controle financeiro, a organização financeira, ele é um ato de amor para com a sua família, Uhum. sabe? Você ser organizado financeiramente é um ato, assim, de, muitas vezes, de entrega, de, como você falou, eu me deixar por último. Então, eu estou abrindo mão das minhas vontades, estou priorizando as necessidades da minha família, Sim. tá entendendo? Sim. E seja sincero com você mesmo. Não dê desculpas de, eu tô comprando esse carro 0 km aqui, com aro 18, 19, porque a minha filhinha de 3 meses, ela precisa de... Vamos ser sinceros com a gente mesmo, né? Será que é mesmo pra sua filha? Será que é mesmo pra sua família? Ou você tá fazendo isso porque é um sonho seu, uma vontade sua, enfim? E sobre esse exemplo, né, viagem, não é que eu sou contra não, muito pelo contrário, eu amo viajar. Nossa, maravilhoso. Eu acho que assim, ó, a gente ficou 8 anos até a gente ter o nosso primeiro filho, e nesses 8 anos a gente tentou Também se como ver, programar. né? Pois é, a gente tentou se programar o máximo possível e fizemos boas viagens, mas todas elas assim, programadas, e queremos fazer mais, né? Agora assim, as crianças precisam crescer, mas assim, eu acho que tem que ter esse equilíbrio. Não, tenho certeza, tem que ter esse equilíbrio. Se não tiver, não vai dar bom. Até com relação a isso, né, de reserva de emergência, que é algo muito particular. Tem gente que se sente confortável tendo 3 meses de reserva de emergência, né? Então, se você tem uma média mensal ali de gastos de 5 mil reais, essa pessoa, se ela tem 15 mil guardado, ela se sente confortável. Eu sempre digo o seguinte: olhe, tenha, claro que se eu fosse dizer, tenha pelo menos 6 meses. Mas, além disso, eu gosto de falar o seguinte: tenha o que te traz conforto mental. O que te faz colocar sua cabeça no travesseiro. Óbvio, Deus acima de tudo sempre, porque Ele que guia nossas vidas. Não adianta você ter o maior dinheiro do mundo. Se Deus quiser, Ele pode colocar alguma situação ali e te provar e provar sua família e ponto, acabou-se. Mas eu digo, humanamente falando, é você encostar sua cabeça no travesseiro, e ainda mais quando você tem família, quando você é o chefe de casa, você toma conta ali da parte financeira, dita o rumo da sua casa. Cara, eu acho assim muito prudente você encostar sua cabeça no travesseiro e dormir tranquilo, sabendo que se tiver alguma situação e que surgem imprevistos, Sim. você vai ter de onde tirar. Imprevistos Agora, são sempre previstos, agora né? imagine só, se você não tem de onde tirar
e se você quer suprir um desejo, entre muitas aspas, banal seu, aí você vai e faz um empréstimo para isso. Ou seja, além de você não ter nada, você vai voltar dessa viagem e você vai ter um boleto gigante para pagar. Então, assim, para mim, isso é muito óbvio, sabe? Eu não tenho dificuldade nisso, nesse pensamento, porque eu acho algo muito lógico, muito responsável, muito prudente. Essa é a maneira imprudente de você. Aí é muito simples de você identificar que isso não é algo prudente. Sim, que é isso mesmo. Acho que é muito importante ter esse equilíbrio. Assim como também é muito importante a gente pensar no futuro, se planejar para o futuro, né? E Quando a gente fala sobre isso, pessoal, assim, o nosso intuito maior é trazer essa educação financeira básica, né? Esses pensamentos aqui são os nossos pensamentos. Então, é como se eu estivesse falando aqui para uma pessoa que eu gosto muito, sabe? Cara, eu faço isso. Eu faço isso. eu penso nessa linha aqui. Nessa linha, sabe? Então, cabe a você refletir, analisar, e a gente tá passando essa mensagem simples, assim, com todo o respeito do mundo. Se você pensa diferente, se você age diferente, tudo bem também. Coloque aí nos comentários se você pensa diferente também. Coloca o que é que você pensa. Traz um como é que contraponto se faz. você quiser, né? Enfim, a gente tá aí pra isso. É isso aí. Acho que é isso por hoje. Deixa aí seu comentário, como a gente acabou de falar. Deixa seu gostei também no vídeo. Sim. Compartilha esse vídeo para as pessoas que você acha que faz sentido compartilhar. Pessoas que precisam entender um pouco mais desse mundo financeiro, precisam se organizar financeiramente. E precisam ter também esse equilíbrio, como a gente falou aqui, né? No vídeo de hoje. Não se esquecendo de se inscrever no nosso canal, deixar seu comentário, enviar para algum parente, algum familiar, amigo, colega de trabalho. Se você acha que, ó, aquele cara ali, eu acho que precisa escutar isso. Ele é meio desequilibrado um pouco financeiramente, tá precisando um pouco dessa palavra aí. Mas é isso, pessoal. Obrigado aí por ter ficado até o final. E até o próximo vídeo, beleza? Valeu, tchau, tchau. Um abraço.